nessa guerra de narrativa entre Libra e LFU, quando eu digo guerra de narrativas, é cada um querendo dar o seu lado da história ou querendo vender seu lado, né? E aí eu me refiro aos jornalistas em especial, que boa parte deles tem um lado pró-LFU e por algumas razões, mas nessa guerra de narrativas muitas inverdades são ditas, né? E isso aí acaba complicando, desinformando, né? E a gente sempre faz aqui uma opinião a respeito do que é dito e se faz sentido ou não, com uma dinâmica, com um contexto no qual estão inseridos clubes, no qual se passa essa discussão de negociação pelos direitos de mídia. E nós vamos comentar aqui algumas dessas inverdades proferidas por jornalistas, né? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte aqui o trabalho, o conteúdo, se inscreva, vai ajudar muito no crescimento do canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. É importante ativar a notificação para que você receba os próximos vídeos do canal. E deixar o famoso like, o joinha. É através do seu like, do seu joinha, que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Então, ative aqui o sininho. Primeiro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Claro, se você concorda ou não concordou com algo que foi abordado aqui, se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. É através dos seus comentários, portanto, comente. É através dos seus comentários que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, mais um favor, fale aqui a respeito do áudio. Voltando ao tema do vídeo, essa guerra de narrativas, né, a gente tem que entender bem, ela acaba trazendo muitas inverdades e desinformando, né? Quando eu digo inverdades, eu quero me referir justamente a algumas situações que elas são não lógicas, né? Não fazem sentido, e a gente tem que analisar em cima disso. Então, para começar, eu costumo dizer sempre que esse é um vídeo opinativo, né? Então, você pode concordar ou não, mas é uma opinião. E aí a gente vai tentar justamente entender algumas colocações, alguns posicionamentos que são feitos a respeito da LFU e da Libra, né? Por exemplo, o último deles, né, do PVC, soltando no ar que a Libra, a LFU, os times da LFU vão ganhar mais do que os times da Libra, né? E sendo que hoje o contrato da LFU, alguns dizem que gira em torno de 700 milhões, tem outros que dizem que é 900 milhões, já foi muito debatido, né? E também tem informação dizendo que não está fechado parte desses contratos, só está palavrado, então a gente não sabe ao certo. É uma situação um pouco que, sabe, faltando um pouquinho de clareza. Mas a gente não sabe ao certo porque distorce muito, oscila muito entre uma fonte, uma reportagem ou outra. Mas a maioria das reportagens dizem algo em torno de 700, 750 milhões. Né? E boa parte da reportagem diz também que ainda não estão fechados, assinados esses contratos. Né? Agora, aí o PVC fala que vai fechar com a Globo em 2025 e vai atingir 1,7 bi. E essa primeira, para mim, é a primeira equívoco, inverdade, como você queira dizer, porque não faz sentido, sendo que o pay-per-view não fatura 1 bilhão de reais aí por ano, né? E, como já dito, tem também a fonte, a informação aí do Rodrigo Matos, do dia 9 de abril de 2024, do ano passado, a reportagem onde ele afirma que existe uma cláusula de restrição da Libra com a Globo, onde ninguém pode receber mais do que 35% do que vai ser pago à Libra. Então, você tem várias restrições aí nesse sentido, que não dá para entender a Globo pagar 1 bilhão para LFU, que nesse sentido aí atingiria a meta de 1,7 bi.
Então, para mim, parece muito ilógico e não faz sentido algum. Agora, ainda tem um ponto de que a LFU vai pagar 10%, os clubes da LFU, melhor dizendo, vão pagar 10% daquilo que receberem como uma taxa pelo valor que eles receberam no grupo de investimento, já que venderam 10% dos seus direitos por 50 anos. Então, tudo que esses clubes receberem, vão abater 10%. Existe também a taxa de comissionamento da Live Mode, também tem um outro percentual de operação, né, para a produção das transmissões dos jogos da LFU. Então, segundo eu vi, e aí também no programa Finanças do Esporte, algo em torno de 61% ou um pouco mais que os clubes da LFU vão receber daquilo que for arrecadado, fazendo todas essas deduções aí que eu acabei citando. Então, como assim vão receber mais que os clubes da Libra? Né? Acho que a matemática aí não consegue bater. Ainda que não tivesse as deduções, vamos tirar. Né? Mas não faz sentido nenhum a Globo, por exemplo, que foi o que o PVC falou, que em 2025 se descobrir que a LFU vai receber mais do que a Libra, que os clubes da LFU vão receber mais do que da Libra, sendo que eles precisariam receber da Globo por 3 jogos e meio algo em torno de R$ 1 bilhão, mais do que o pay-per-view tem faturado ano a ano. Nos últimos 3 anos, o pay-per-view nunca faturou R$ 1 bilhão, ou não tem faturado, melhor dizendo, R$ 1 bilhão. Né? Então, essa informação, para mim, é muito ilógica e faz parte de uma narrativa. É importante entender que os jornalistas também têm lado, tá? Não tem essa imparcialidade aí que as pessoas ficam colocando, não, tá bom? Aí, como eu falo, faz parte de você analisar os dados, tentar mensurar, contextualizar e tirar sua própria opinião baseado nas informações que você recebe e se tem lógica ou não, baseado em números, baseado em fatos, tá bom? Um outro também, aí eu acabei dizendo aqui que a gente não sabe se tem ou não os contratos assinados, quais são os valores realmente. Você vai na reportagem aí do Eric Betting, da Máquina do Esporte, o próprio cara diz em um momento na sua coluna que a LFU tem 900 milhões de garantidos entre Record, YouTube e Amazon Prime, alguma coisa assim. E depois ele diz na mesma coluna que esses valores ainda não foram assinados, ainda não foram fechados oficialmente. Poxa, se não foram fechados oficialmente, como é que estão garantidos, né? Então, de novo, na minha opinião, fazendo parte de uma narrativa pró-LFU. E aí, para a gente entender um contexto do porquê dessa narrativa, existe, claro, um lado muito direcionado dos jornalistas que acreditam, por uma questão de idealismo, né, que esse dinheiro tem que ser mais socializado, esse dinheiro tem que ser mais bem distribuído entre os clubes e que é danoso para o futebol brasileiro você ter um clube como o grande protagonista, um clube como o grande, vamos dizer assim, o grande gerador de receitas, o clube que mais arrecada, um clube que centraliza nele ali os recursos, porque isso criaria uma distorção em termos de equilíbrio de forças, né? E são muito contrários, por exemplo, ao que acontece na Alemanha com o Bayern de Munique, e o que acontece na Espanha com o Real Madrid e com o Barcelona, que são os clubes que centralizam todas as forças do campeonato, são os clubes que monopolizam e protagonizam o campeonato. Então, no idealismo, no entendimento desse jornalista, a maior parte deles, o Flamengo é visto, ou o modelo que o Flamengo tem de ser o clube que mais concentra receitas, é um modelo ruim, porque eles entendem que isso é danoso para o futebol brasileiro. É uma questão de idealismo, né? Eles entendem isso, tem que respeitar o entendimento deles, eu discordo. Eu acho que sempre tem que privilegiar, você tem que vamos reconhecer, e reconhecer isso para mim está relacionado à distribuição do valor. Você tem que reconhecer aquele que gera mais riqueza, aquele que gera mais monetização. Eu acho que a divisão de valor está diretamente atrelada a isso, mas é uma maneira de se pensar, a maneira que esses jornalistas entendem. Então,
você tem que entender o que está por trás também quando defendem alguma narrativa, né? Eu discordo e, baseado nessas narrativas, algumas inverdades são ditas, são colocadas, como eu acabei de citar aqui, coisas que não fazem sentido com o que de fato vem sendo mostrado aí. Os números que vêm sendo discutidos não fazem sentido com a narrativa que esse jornalista vem tendo, né? Eu citei aqui o caso específico do PVC, do Eric Beth, são dois jornalistas conceituados, de muita credibilidade, mas sim, esses jornalistas têm um lado. E principalmente a imprensa de São Paulo sempre enxergou o Flamengo como vamos dizer assim, como algo a ser combatido, né? E aí tem uma questão também, um viés bairrista e clubista, porque o Flamengo é um clube fora do estado de São Paulo. Então, quando o Flamengo estava em baixa, que os clubes de São Paulo monopolizavam as receitas, esse discurso aí de socialização do dinheiro não chegava muito, né? Por quê? Porque estava concentrado nos clubes de São Paulo. E existe sim esse viés bairrista, clubista, e claro, eles entendem o Flamengo como algo a ser combatido. Não entendem muito como é que um clube fora do estado de São Paulo pode ser destacadamente o clube mais popular, o clube com maior engajamento e um clube com maior potencial de arrecadação. Claro, somado a isso, tem a parte do idealismo desses jornalistas que entendem que o futebol tem que ser socializado e a toda maneira querem combater o fato de o Flamengo, vamos dizer assim, descolar dos demais, que é o que vem acontecendo pelo menos no campo financeiro. Então, essas são algumas das inverdades, na minha opinião, que vêm sendo ditas recentemente, né? Jogam por um alto um valor aí que a LFU pode arrecadar, alguns dizem 700 milhões, outros dizem 900, falam que os valores já estão garantidos, depois eles mesmos dizem que esses valores não foram nem assinados, né? E outros dizem que a LFU vai fechar com a Globo, que a Globo vai pagar a LFU um valor maior do que ela própria arrecada com o pay-per-view. Não faz sentido algum. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, é muito importante para o canal. Claro, se inscreva, ative o sininho, deixe o famoso like, o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.